Então vamos lá, pessoal. Agora vamos a mais um vídeo. Como vimos no vídeo anterior, eu já sei que a função f de x igual a seno de x. Se eu considerar o domínio dela de 0 a 2π, a imagem de menos 1 a 1, nós já vimos como fica o gráfico dela, já esboçamos na aula anterior. Então agora eu quero olhar para a função f3, que é f de x mais π. Então, quem é na verdade f de x mais π? Se f de x é seno de x, f de x mais π vai ser seno de x mais π. Então agora a gente precisa discutir sobre o domínio dessa função. Então olha lá, se a função f de x está definida para x de 0 a 2π, que é o domínio que eu considerei, o que está aqui dentro de f tem que estar entre 0 e 2π. Então o que eu vou concluir? Que x mais π tem que estar entre 0 e 2π. Subtraindo π de ambos os lados, temos que menos π é menor ou igual que x, que é menor ou igual que x está entre menos π e π. Este, então, é o novo domínio, na verdade, é o domínio da função f3. Então, essa função vai de menos π até π. Este é o domínio. Então, agora, para a gente esboçar o gráfico de f3, precisamos olhar para x e para seno de x mais π. Só que agora o nosso intervalo vai de menos π a π, vou continuar usando um intervalo de π sobre 2 a π sobre 2, tá bom? Então olha lá, quando eu coloco x igual a menos π, depois menos π sobre 2, 0, π sobre 2 e π. Então eu vou olhar agora para estes valores. E o que está acontecendo nesses valores? Então olha lá, quando eu faço x igual a menos π, desculpa, menos π mais π, 0, seno de 0, quando eu olho lá, seno de 0 é 0. Quando eu faço x igual a menos π sobre 2, menos π sobre 2 mais π dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 vale 1. Quando eu faço x igual a 0, 0 mais π, π. Seno de π é 0. Quando eu faço x igual a π sobre 2, π sobre 2 mais π é 3π sobre 2. E seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Quando eu faço x igual a π, π mais π, 2π. Seno de 2π vale 0. Então agora vamos no gráfico e vamos esboçar esses pontos lá. Então olha lá, o que está acontecendo? Quando eu olho para x igual a menos π, o y é 0. X igual a menos π sobre 2, o y vale 1. X igual a 0, o y vale 0. X igual a π sobre 2, o y vale menos 1. E x igual a π, o y vale 0. Com isso, conseguimos esboçar o gráfico de f de x mais π, ou seja, de seno de x mais π. Agora, vamos olhar para a função f4. f4 é f de x menos π. Se f de x é seno de x, f de x menos p vai ser seno de x menos p. Menos π, desculpa. Então agora vamos esboçar, vamos encontrar os pontos. Mas antes vamos decidir sobre o domínio dessa função, né? Quem que é o domínio? Lembrando lá que a gente definiu f de x igual a seno de x, para o domínio da função f no intervalo de 0
a 2π. Então, eu estou considerando que essa função só está definida de 0 a 2π. Então, o que está aqui dentro dessa função, né, só pode variar de 0 a 2π. Então, o que eu tenho? Que x menos π tem que estar entre 0 e 2π. Então, se somarmos π, o que teremos aqui? Π menor ou igual que x menor ou igual a 3π. Com isso, concluímos que o domínio da função f4 vai de π a 3π. Tudo bem? Então, agora nós vamos calcular os pontos nesses valores. Seno de x menos π. Então, o que acontece? Em que pontos vamos calcular? Vamos olhar para os valores do domínio, né? Então, eu vou sair de π, né? E vou caminhar em π sobre 2, π sobre 2. Então, vai ficar π, 3π sobre 2, 2π, 5π sobre 2 e 3π. Então, vamos calcular o seno nestes pontos. Por que esses pontos? Porque eu estou olhando para o meu domínio. Então, olha lá. Quando eu faço x igual a π, π menos π, 0. Seno de 0 é 0. Quando eu faço x igual a 3π sobre 2, 3π sobre 2 menos π, me dá o quê? π sobre 2. E quanto que é seno de π sobre 2? 1. Quando eu faço x igual a 2π, 2π menos π dá π. E seno de π é 0. Quando eu faço x igual a 5π sobre 2, 5π sobre 2 menos π, isso dá 3π sobre 2. E seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E finalmente, quando eu faço x igual a 3π, 3π menos π, 2π, seno de 2π vale 0. Então, agora, vamos colocar esses pontos lá no nosso gráfico. Então, o que vai ficar aqui? Quando x é π, o y vale 0. Quando x é 3π sobre 2, o y vale 1. Quando x é 2π, o y vale 0. Quando x é 5π sobre 2, o y vale menos 1. E quando x é 3π, o y vale 0. Então, novamente, conseguimos esboçar o gráfico de f de x menos π, que na verdade é seno de x menos π. Então, vamos comparar aqui, ó. Este aqui era o gráfico da função f de x mais π, que na verdade é o gráfico de seno de x mais π. Este aqui é o que acabamos de esboçar, que é f de x menos π, que na verdade é seno de x menos π. E em branco aqui tínhamos o gráfico de f de x igual a seno de x. Observe que eu não comentei, né? A gente achou os domínios e eu não falei nada da imagem. Mas observe que a imagem, tanto de seno de x, quanto de seno de x mais π, quanto de seno de x menos π, não mudou, né? E faz sentido, porque se vocês olharem aqui para esta função, o que está acontecendo? Eu estou alterando, estou somando e subtraindo valores do domínio da minha função. Então faz sentido mudar o domínio. Na imagem, estou mexendo, né? Então agora, pessoal, o que a gente pode concluir olhando para o gráfico de f de x e f de x mais π? Se você observar, para cada ponto que você pega aqui no domínio, o que aconteceu comparando com a amarela? Ele andou π para onde? Para a esquerda. Então ele deslocou π unidades
para a esquerda. Se você olhar, isso está acontecendo com todos. Olha para esse ponto. Andou pi unidades para a esquerda. Olha para este ponto. Andou pi unidades para a esquerda. Olha para esse ponto. Andou pi unidades para a esquerda. Olha para esse ponto. Andou pi unidades para a esquerda. E o que aconteceu com esse aqui? Com seno de x menos pi comparado com seno de x. O contrário, né, pessoal? Ele deslocou, olha, esse ponto veio para cá. Deslocou pi unidades para a direita. Então, o que será que a gente pode concluir? O que eu posso tirar de conclusão? Se eu olhar para y igual a f de x mais c, lembrando que eu estou pensando em c positivo, o que acontece com o gráfico, né? Ele desloca o gráfico de y igual a f de x em c unidades para a esquerda. E o que eu posso concluir que acontece com o gráfico de y igual a f de x menos c? O que vai acontecer? Ele vai deslocar o gráfico de y igual a f de x em c unidades, só que agora para a direita. Isso é o que a gente pode concluir. E a gente viu que o que muda nesse caso é o domínio, porque eu estou somando e subtraindo coisas do domínio. E o que mantém é a imagem, né? Lembrando novamente que isso funciona para funções quaisquer, não somente para o seno. Para qualquer função, inclusive se você conhece o gráfico dela, mas não conhece a expressão. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.